Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo por aqui e hoje a gente vai conversar sobre métodos de estudos e como ter uma boa gestão de tempo. Então bora lá pro vídeo. Bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre formas que eu posso fazer e quais são os métodos de estudos que eu posso utilizar para poder estudar de forma mais eficaz, para poder estudar de forma efetiva e poder mudar aqui a forma com que eu entendo e com que eu assimilo os conteúdos e a forma ali efetiva de como eu estudo. A gente vai abordar nesse vídeo alguns métodos de estudos e algumas formas de gestão de tempo para poder te ajudar a se encontrar nesse meio dos estudos, né? Se você aí está numa fase, se você é estudante, tanto do ensino superior quanto de faculdades, de mestrados ou até mesmo da escola, alguns métodos de estudos que podem te ajudar a otimizar o tempo, a entender, a se conhecer como estudante e a saber qual é a melhor forma que vai te ajudar a efetivamente aprender todos aqueles conteúdos. Bom, a primeira coisa que a gente pode começar conversando aqui quando a gente fala sobre métodos de estudos e principalmente a gestão do nosso tempo é falar sobre a nossa autoconfiança e sobre a nossa autoafirmativa e sobre a nossa mudança de atitude frente à forma com que nós mesmos podemos nos enxergar. Eu costumo falar que nos estudos, assim como tudo na vida, a gente precisa ter essa certa confiança e precisa entender que tudo na vida são processos e que a gente precisa estar ali disponível e aberto para poder aprender e conhecer coisas novas e se tornar uma pessoa diferente, né? Porque os estudos mudam muito a nossa cabeça. Então, tenha essa certa autoconfiança, essa autonomia e entenda que as coisas vão evoluindo com o tempo e que as coisas vão se complementando e vão se completando também. Então, a autoconfiança logo no começo é o primordial para que você tenha ali um estudo efetivo. Bom, agora alguns fatores básicos que a gente pode começar aqui exemplificando e conversando que vão nos ajudar, né, nessa gestão do nosso tempo e para encontrar o melhor método de estudos que se encaixe com a gente, né, com os nossos objetivos. São aqui 5 fatores que você vai poder fazer ali para poder começar, pelo menos, organizando bem o seu tempo de estudos para que eles estejam alinhados ali dentro da sua rotina. O primeiro fator básico para que você tenha ali um estudo eficaz e eficiente é a sua motivação para os estudos. Como vocês já sabem, eu gravei aqui um vídeo para o canal que eu falo só sobre como ter motivação nos estudos. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo. Então você vai lá, assiste e entenda como é que a gente faz para se motivar nos estudos, porque esse é um dos primeiros fatores básicos e primordiais para que possa te ajudar a entender qual é o melhor método de estudos para você e como é que você vai fazer para poder gerir melhor ainda o seu tempo. Então, tenha grandes motivações e grandes objetivos dentro dos seus estudos. O segundo fator básico, que é básico mesmo, é a atenção na aula. Você ter uma escuta ativa, você ser um aluno participativo, você buscar sentido naquilo que você vai aprender ou naquilo que você já está aprendendo, ser um aluno questionador, fazer anotações de ideias, falas, frases, palavras que te interessam. A atenção na aula diz muito sobre você enquanto um aluno. Então, tenha ali uma boa atenção na aula, porque a gente acha que não, a gente acha que às vezes, eu não vou prestar atenção, tipo assim, eu não prestei tanto atenção nessa aula, mas eu tenho o texto base para me ajudar a ler. Faz toda a diferença a aula ali, a forma com que o professor vai te passar aquele conteúdo é da forma mais simplificada e mais fácil possível, para que você não tenha que ficar refém só do texto que você vai ter que ler para, por exemplo, uma prova posteriormente. Então, a atenção na aula é um dos fatores básicos e primordiais para que você tenha ali um estudo efetivo e eficaz. O terceiro fator básico para que você tenha ali um estudo efetivo e eficaz e que você possa aí modificar os seus métodos de estudos é o seu local de estudos. A gente já falou muitas vezes aqui no canal que o local que a gente estuda faz total diferença e influencia demais na nossa atenção e no nosso foco. Então, escolha sempre locais calmos, tranquilos e quando você estiver ali na sala de aula, opte por se concentrar 100% do tempo. O quarto fator básico é a organização dos seus estudos, que nós também já abordamos aqui no canal, que a organização dos estudos também diz muito sobre você enquanto estudante. Então, tem ali a sua agenda, as suas anotações, o seu calendário semanal, o seu calendário de provas, que isso vai te ajudar ainda mais a estudar de forma eficaz e clara. E o quinto ponto dos fatores básicos que vão te ajudar a ter um sucesso ainda maior nos seus estudos, tanto nos métodos de estudos que você vai optar,
quanto na gestão do tempo é efetivamente o seu tempo de estudos. Se entenda enquanto aluno e saiba qual é o melhor horário, que você tem um maior rendimento ali, que você tem um maior foco e concentração, que você está mais bem disposto. Eu, por exemplo, gosto muito de estudar na parte da manhã até de tarde. Eu já sinto que se eu for deixar para começar a estudar, por exemplo, depois das 7 horas da noite, pode esquecer, porque o meu rendimento ele vai ser muito baixo e provavelmente a minha atenção ela vai cair muito mais. Então se conheça e saiba o melhor horário e o melhor tempo de estudos para você. Ok, depois que a gente entendeu quais são os fatores básicos de foco e concentração para que eu possa escolher e para que eu possa saber qual é o melhor método de estudos e como é que eu faço para gerir melhor o meu tempo dentro dos meus estudos, eu preciso entender quais são os tipos de aprendizagem e qual é o tipo de aprendizagem que eu mais me identifico e que eu mais consigo ter ali um melhor rendimento e um maior rendimento nos meus estudos. A primeira forma de aprender que a gente pode citar aqui é a forma sensitiva. Então, se você é uma pessoa sensitiva, se você gosta de aprender, por exemplo, ouvindo explicações, escutando coisas, se você é uma pessoa muito do toque, se você é uma pessoa muito visual, se você é uma pessoa muito sensitiva, se você precisa ter ali todos os estímulos sensoriais para te ajudar nos estudos, então saiba ali fazer essa observação e entender qual que é a melhor forma com que você aprende. Uma outra forma de aprendizagem é a forma intuitiva, por meio de materiais, de ideias, de pensamentos. Você é uma pessoa muito intuitiva, você é uma pessoa que consegue ali raciocinar e refletir de forma mais profunda sobre os assuntos. Se você for uma pessoa muito mais sensível a essas coisas e que se acha uma pessoa muito mais reflexiva e filosófica, eu tenho a certeza que essa questão de ser uma pessoa mais intuitiva se encaixa muito mais com o seu perfil. Uma outra forma que a gente aprende muito também, que muitas pessoas optam, são os estímulos verbais e os estímulos visuais. Como eu disse, tudo isso está muito entrelaçado, então pode ser que você seja uma pessoa muito mais visual, pode ser que você seja uma pessoa muito mais auditiva e também pode ser que você seja uma pessoa muito mais verbal. Por exemplo, quando você está ali no seu estudo ativo, você gosta de estar falando e relembrando aquilo na sua cabeça, ou você gosta de fazer leituras ativas em voz alta. Então é extremamente importante que você se conheça enquanto estudante e quais são as melhores formas e estratégias que você acha que vão te ajudar ainda mais nos estudos. E também a gente pode citar aqui outras 3 formas de estudo, que são os estudos ativos, reflexivos e sequenciais. Os estudos ativos são aqueles que você gosta ali de pôr a mão na massa efetivamente. Já os estudos reflexivos são aqueles que vão entrar ali em combinado com as ações e as leituras, as ações e a teoria. E os estudos sequenciais, se você já é uma pessoa mais metódica ali, que precisa de todo um passo a passo, início, meio e fim, os estudos sequenciais, eles buscam ali entender uma linha cronológica dos fatos e poder entender a história desde o começo para poder ter ali uma sequência de fatores e poder enraizar ainda mais aquele conteúdo. Tá, mas depois que eu entendi quais são os fatores básicos que vão me ajudar a ter uma melhor gestão do meu tempo e quais são as formas de aprendizagem que eu posso observar em mim mesma para poder entender qual que é a minha maior facilidade, quais são os métodos de estudos que a gente pode usar e pode testar dentro da nossa realidade enquanto estudantes e que vão nos ajudar ainda mais a ter um estudo cada vez mais eficaz. O primeiro método de estudos que é muito usado e muito conhecido por aí, que a gente já ouviu falar e eu tenho certeza que você já fez, que é o método de resumo. O resumo nada mais é do que você ler um texto, você entender, refletir sobre aquilo, buscar palavras-chave e depois você vai transcrever aquilo nas suas palavras. O resumo não é uma cópia, o resumo não tem que ser aquela coisa fidedigna, igual àquilo que você estava lendo. O resumo é para te ajudar a ver se o seu cérebro fixou as principais ideias daquele texto, daquele artigo, daquela aula. Então, o resumo é uma técnica muito utilizada e que ajuda muitas pessoas, até no estudo ativo, ali na sala de aula. E é uma coisa que eu recomendo muito, porque eu já fiz muito resumo e ajuda muito a você refrescar aquele conteúdo na sua memória. Um outro método de estudos muito usado também são as fichas de estudo. Não sei se vocês já viram, geralmente o pessoal ali da área da saúde usa muito as fichas de estudo para poder estudar. Essas fichas de estudo são perguntas e respostas ou textos muito resumidos ali, frases
que você vai bater o olho e vai conseguir lembrar daquele assunto, lembrar daquele conteúdo. As fichas de estudo, elas são muito utilizadas momentos antes da gente fazer prova, sabe? Como método de estudos para você poder fazer uma prova, prestar um exame ali, alguma coisa. As fichas de estudo, elas têm muitas boas bases ali, muitas pessoas, já foi comprovado que elas ajudam muito na melhora dos nossos estudos e na melhora dos nossos rendimentos, né? Então, se você gosta ali de fazer tudo por fichinhas e quem sabe, né, essa não é uma forma que te ajude mais, as fichas de estudo também são um método muito efetivo. Um outro método de estudos que a gente pode citar e que a gente aprende lá na escola são os mapas mentais. É uma coisa também que depois que eu aprendi a usar, e eu acho que eu aprendi de verdade, foi na época da faculdade, me ajudou demais, porque você coloca ali um assunto central e você vai fazendo a ligação, ligando os pontos dentro do seu mapa mental. E também é uma outra coisa que quando você vai bater o olho, você vai procurar palavras que estão associadas àquele assunto, você vai procurar no seu mapa mental e ele vai te ajudar a entender que daquele meio, daquele centro, a gente pode ter várias vertentes. Um outro método de estudos que a gente conhece muito pela forma de se fazer, mas não pelo nome, é os estudos com base nas mnemônicas. O que são essas mnemônicas? Eu acho que é assim que fala, mnemônicas. Essas mnemônicas, elas são como se fosse como se fosse você fazer uma paródia daquilo, como se fosse você criar ali palavras que vão te remeter àquilo. Esse método de estudos, ele é muito utilizado na parte das exatas. Não sei se vocês já viram por aí aqueles vídeos que um professor ensina uma música para os alunos, que é de uma conta ali de Bhaskara, alguma conta que eles têm que decorar, e daí o professor cria ali uma letra de uma música, ou ele faz uma piada, ou ele faz alguma coisa do tipo. É como se fosse um gatilho para você lembrar de certa coisa que você precisa lembrar, de certo conteúdo que você precisa lembrar por meio de uma música que você vai criar, por meio de uma poesia, por meio de substituições de palavras, tipo, você vai colocar sorvete, você vai lembrar de certo número. É como se fosse algo mais ou menos do gênero. Então, as mnemônicas são ali gatilhos e métodos que você vai fazer de forma engraçada e lúdica para poder lembrar de determinados assuntos. Um outro método de estudos que a gente também conhece muito, já ouviu falar por aí, é o Pomodoro, que é um método que eu gosto muito e que me ajudou muito, principalmente agora na fase do mestrado, que é você estipular ali tempos de estudos e tempos de pausa. A gente sabe que tem muitos aplicativos hoje em dia que tem ali aplicativos de Pomodoro, que você vai ali cultivando uma árvorezinha para ela crescer, e quanto mais você estuda, quanto mais tempo você passa estudando, mais a sua árvore cresce. Então, o método Pomodoro, ele é muito bom, até para quem não quer baixar aplicativo, mas colocar ali um vídeo, né, com um temporizador, que esteja dividido ali em sessões de 40 minutos, sessões de 30 minutos. O Pomodoro eu acho que é o básico dos estudantes e que todo mundo já deve ter usado pelo menos uma vez, e é uma técnica muito básica que eu acho que funciona muito bem. Outros métodos de estudos que a gente pode citar por aqui, que são muitos métodos, né? Mas a gente pode fazer a pontuação de mais alguns, que são os métodos por esquema de comparação. Sabe quando a gente está na sala de aula que o professor mostra aquelas tabelas que tem o comparativo de um lado um determinado ano e do outro lado outro determinado ano? Daí geralmente eles são pontuados por características. Nada mais é do que fazer comparações entre duas coisas diferentes ou mais, né? 3, 4. Então, o método de esquemas de comparação funciona muito bem também para quem gosta aí de usar uma planilha, para quem é uma pessoa mais visual, que consegue ali ter um comparativo já logo de cara quando vai estudar. Um outro método de estudo são os testes básicos, que eu usava muito isso quando eu estava na época da escola. Sabe quando você vai se preparar para fazer alguma prova, alguma coisa, e você pede para uma pessoa, fala assim, olha, faz essa pergunta para mim, e daí você tem que responder a pergunta? Esse é o método dos testes rápidos que às vezes a gente fazia e não sabia, mas eu também acho que funciona muito bem. Até às vezes na época da faculdade eu fazia isso com as minhas amigas, tipo, a gente sentava em grupo e uma começava a perguntar as coisas pra outra pra ver se ia lembrar da resposta, e a gente fazia projeções de perguntas que poderiam cair nas provas. Eu acho que esse método dos testes práticos, ele também é muito eficaz e muito bom e vai te ajudar ainda mais. E por último, um método também que eu vejo poucas pessoas fazendo, porque eu acho que pode dar uma confundida ali, é você intercalar as matérias. Geralmente a gente separa uma matéria para um dia específico e depois outra matéria para outro dia, mas também a gente sabe que desde a escola até a faculdade não vai ser uma matéria específica por dia.
e nos seus estudos pode ser igual. Você pode intercalar ali. Você pode usar, por exemplo, o método do Pomodoro, que é contar ali, contabilizar os seus estudos, junto com esse método de intercalar as matérias. Então, em determinado tempo você estuda uma matéria e depois você vai estudar outra matéria. Bom, no final das contas, a gente sabe que os nossos estudos, eles são um grande campo científico ali, onde a gente pode experimentar, arriscar, ver o que funciona, o que é que não funciona. Então, não tenha medo de ser um grande cientista ali dos seus estudos e de experimentar todas as formas e métodos, tanto de gestão quanto de estudos ali efetivos para você dentro da escola, da faculdade, do mestrado, porque a gente sabe que muitas são as ferramentas que a gente tem para usar hoje em dia. Então se arrisque ali, encontre o melhor método de organização, o melhor método de estudos, saiba gerir o seu tempo para que você tenha ali um rendimento cada vez mais eficaz e melhor e que possa se refletir no seu desempenho dentro dos seus estudos. Bom, espero muito que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado de entender e conhecer um pouquinho mais sobre os tipos e métodos de estudos que a gente tem hoje em dia. Eu posso dizer para vocês que tem muitos mais métodos e gatilhos e formas de se estudar, mas como eu disse, esse é um grande campo científico onde você vai se conhecer e às vezes até criar uma melhor forma de estudos para você. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar um comentário aqui para mim, deixar sua curtida e não esquece de se inscrever no canal. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e um queijo e tchau!